Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão, começando mais um Panorama Vascaíno nesse dia 6 de novembro, segunda-feira. Hoje tem Vascão às 19 horas em São Januário, diante do Botafogo, e a gente fica naquela expectativa, né? Porque é uma expectativa boa, a rodada foi boa, né? E falta agora o Vasco fazer a parte dele. E o Vasco que vem de uma boa vitória contra o Cuiabá, então você fica atento a tudo que vai acontecer aqui nesse episódio, nesse panorama, no nosso canal Vasco 10. Poxa, dá aquela moral, se inscreva no nosso canal, compartilha com os amigos, deixa um like, deixa aquele comentário bacana. É um canal para a gente recordar os feitos do grande Roberto Dinamite, Vasco 10, aquela camisa 10 que vinha com aquela pessoa fantástica que era Roberto Dinamite, que fez tantos gols bonitos contra o Botafogo, e sobretudo aquele golaço, né, um lençol em cima do Osmar Guarnelli, né, uma pancada em cima do goleiro Wendel, se eu não me engano, né, matou no peito, deu aquele lençol e mandou uma pancada. O Roberto Dinamite fazia muitos gols no Botafogo, né, ele fez muitos gols, era quase todo o Vasco do Botafogo, tinha gol de Roberto Dinamite, ele entrava num astral fantástico. E então, se você acha que vale a pena, né, deixar o like nesse canal e se inscrever pelo Roberto Dinamite, pela memória do nosso lendário Roberto Dinamite, camisa 10, Bob Dinamite, deixa seu like, se inscreva em nosso canal. Galera, sobre logo mais, São Januário, lotado, não tem mais vaga, não adianta tu ficar lá, tu vai ficar só no churrasquinho da barreira, né? Barreira ali acompanhando do lado de fora, porque do lado de dentro não cabe mais ninguém. O estádio lotado, caldeirão formado. Rapaz, mas é um jogo pegado, cara. Pegado porque a gente precisa sair dessa rabeira. Né? Uma vitória tira a gente da rabeira. Só depende da gente. Sendo que os caras lá estão pressionados também a beça, né? Porque Palmeiras já encostando aí, o Bragantino vindo juntinho. É claro que o Botafogo tem um jogo a menos, 2 jogos a menos, né? Enfrenta o Vasco da Gama, ainda tem outro jogo contra o Fortaleza, mas pressão pro lado dos caras, né? Os caras estavam afogados na tabela e agora pressão em cima deles. Eles estão com algumas dificuldades nesse jogo, né? Sobretudo na zaga, porque o Cuesta e o Adrielson não vão para o jogo, né? Estão suspensos. O protetor da zaga, o Marlon Freitas, também não vai, né? Mesmo motivo. Então eles vão estrear uma zaga que nunca jogou nesse Brasileirão. Então olha só, ele já tem, e não tem o principal protetor da zaga ali. Então olha só, mas ainda é um time forte. O Botafogo tem uma transição muito forte, muito rápida, e aí o Vasco não tem essa recomposição tão rápida assim, né? Então a gente precisa estar atento, porque é um time muito perigoso. Tem um Tiquinho Soares lá na frente que fazendo um campeonato absurdo, assim como o Lucas Perry, né? Lá no gol também. Então assim, jogo difícil, jogo grande, mas o Vasco está com muita vontade, sobretudo pelo último resultado lá em Cuiabá, né, contra a equipe do Cuiabá. O Vasco teve uma bela vitória, um jogo difícil, jogo amarrado, muito calor, né, muita dificuldade, os desfalques, né, mas o Vasco arrancou a vitória, né, então isso motivou muito o grupo, é claro, porque se o Vasco não vence em Cuiabá, já estaria praticamente fora, né, seria muito difícil a situação do Vasco. Então o Vasco venceu no momento certo e a ponto de dar uma arrancada no momento certo. Só que tem que vencer o Botafogo, o time aí que está precisando vencer. No primeiro turno o Vasco perdeu lá no tapetinho. E, aliás, o Vasco perdeu os gols feitos ali naquele jogo também, deu um mole tremendo. Então é hora da virada, é hora de fazer aí a diferença, né? E vamos para o arranque final, né? Vamos para o arranque final, acompanhar esse jogo que tem o Verratti de volta. O Verratti de volta é uma referência ali no ataque. A gente tem o Jair também de volta como opção de meio de campo, ele que esteve suspenso, né? O Marlon Gomes e o Rossi
Pode ser que sim, pode ser que não. É bem provável que não venham ainda para o jogo. Seriam mais opções para o Vasco da Gama, mas estamos ligados nesse grande jogo. A posição da tabela do Vasco é o seguinte: o Vasco estava na 17ª, mas já voltou para a 18ª diante da vitória do Goiás sobre o Curitiba. Então o Vasco voltou à 18ª posição com 34 pontos, mas uma vitória nossa já bota o time a 37 pontos, tira dessa rabeira, né? E aí nós temos hoje a atual situação: o Goiás tem 35 pontos, é o 17º, o Vasco é o 18º com 34, né? O Curitiba com 23, o América com 21. Esses dois não tem como mais sair desse negócio, né? E aí, acima da gente, acima na 16ª, 15º e 14º, temos Bahia, 14º, 15º é o Santos e o 16º é o Cruzeiro. Todos os três têm 37 pontos. O Vasco vencendo se juntaria a essa galera aí. No requisito desempate, o Vasco estaria fora, né? Então é um jogo muito importante. Apesar que ainda depois do jogo do Vasco ainda tem um jogo do Santos nessa segunda-feira, né? O Santos recebe a equipe do Cuiabá. Cuiabá doido para se livrar dessa encrenca, ele está quase saindo já dessa encrenca. Vai a Santos. O Cuiabá é uma equipe traiçoeira, uma equipe difícil, uma equipe de muita imposição física e pode causar uma surpresa lá a equipe do Santos, que não é essa coisa toda, tá? Então tem Vasco, tem Cuiabá e Santos ainda depois do Vasco, mas mesmo assim, uma vitória do Vasco resolve a parada, já sai da zona do rebaixamento, vai para outra rodada já mais aliviado. Vamos ver o que acontece nesse grande jogo logo mais. Você acompanha tudo aqui na Vasco 10, né? O Vasco 10 no YouTube do Vasco 10 e na web rádio Vascaíno Sonhador. Você acompanha Ricardo França aí trazendo todas as emoções de Vasco da Gama e Botafogo. Bem, para a gente ficar animado, né? Mais animado, para animar mais ainda aí os gols, né? Os 2 gols do Vasco da Gama diante da equipe do Goiabá. Vamos acompanhar na voz de Ricardo França. Gol! Tá lá dentro! Zé Gabriel faz a inversão, Paulo Henrique devolve pra área, tira, saque errado, sobrou pra Sete, a bola vai na trave, sobrou com pra Sete, mergulhou de cabeça, que delícia! Gabriel Peck! Gol! Sensacional! Depois que o Sebastião Ferreira mergulhou de perna canhota, a bola bateu na trave, sobrou pro Peck no meio da área, colocar pro fundo das redes, pra abrir o placar pro Vasco da Gama. Gabriel Peck, camisa número 11. Agora o Vasco tem 1-0 pra equipe do Cuiabá. Ia ser muito bom, o Vasco faz a roubada, a bola com o Praxedes, adianta, vem acelerando, é Herediano, é com você, argentino, é com você, garoto, passou no meio de 2, vai ficar de cara com o goleiro, vai ver Herediano, vai fazer, que delícia! Sensacional! Passou no meio de 2, saiu na cara do João Carlos, na saída do goleiro tocou no canto, sem chance pro goleiro do Cuiabá. O Vasco amplia, é o gol da vitória, é o gol do desafogo, é o gol do Vasco, Erasmo! Notícias rapidinhas aqui, o Sub-17, rapaz, Sub-17, semifinal do Campeonato Carioca, meteu 5-1 em cima do Flamengo de virada no Nivaldo Pereira, e o Vasco saiu perdendo, né? E aí de virada o Bruno Lopes fez 2 gols e depois no segundo tempo o Igor, o Lucas Zuccarello e Alexandre marcaram para o Sub-17 do Vasco da Gama. O jogo de ida tem um jogo de volta, mas o Vasco com 5-1 na frente passeou. E aí virou passeio, né, galera?
O time feminino do Vasco da Gama perdeu para o Botafogo por 2-0. Mesmo com revés, o Vasco já está classificado para as semifinais do Carioca, né? Vai ser aquelas semifinais, né? Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, né? O adversário ainda não está definido, né? Mas as meninas do Vasco estão firme e forte aí. O Vasco ainda precisa melhorar esse time para fazer frente ao quarteto, vai fazer frente, né? ao trio, né? Fla-Flu e Botafogo, mas já um time já mais aguerrido, né? Um time mais competitivo. A artilheira do Vasco nessa primeira fase foi a Anne Marabá, com 8 gols, e a gente fica agora aguardando as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco pode surpreender aí, galera. Então, gente, jogador de destaque do Vasco da Gama na temporada, apesar de todos os contras, apesar das limitações do jogador, apesar de toda a galera que é contrária, não tem como. Gabriel Peck é o jogador que mais vestiu a camisa do Vasco nesse elenco, tá? Já passa de 150 jogos e é o artilheiro da equipe na temporada, rapaz. Olha só. Então é um jogador de destaque, um jogador que melhorou bastante. Nas mãos do Ramon Dias melhorou mais ainda. É um jogador que foi destaque no Campeonato Carioca e é destaque no Campeonato Brasileiro na equipe. E o Marcelo Cabo, que foi treinador do Vasco, rapaz, a passagem do Marcelo Cabo não foi boa no Vasco da Gama, não. Ele inclusive é cria do Vasco, né? Então não teve um ótimo também trabalhando com o Alexandre Passo. Ih, gente do céu, dá até arrepio, parceiro. E ele fala mais uma vez, né, no podcast, um amigo fala sobre o Gabriel Peck, né, sobre a evolução do Gabriel Peck. Ainda fala um pouquinho sobre o Eric Marcos também, mas o foco do Marcelo Cabo aqui é falando sobre Gabriel Peck. Você acompanha aí com a gente. Cara, eu sou suspeito pra falar do Peck. Eu vou falar uma coisa aqui, você depois vai fazer o corte e vai colocar, tá? O Peck vai jogar em alto nível na Europa. E a evolução do Peck, ela é notória. Ano, temporada. O Peck, ele tá tendo a maturação natural que o jogador tem que ter. E ele vai melhorar uma coisa que ele vai melhorar, que ele precisa melhorar para jogar em alto nível na Europa e performar melhor no Vasco, que é o acabamento. A gente chama de acabamento a tomada de decisão e a finalização. Até ele chegar naquele momento ali, ele tá nota 9. Na recomposição, na construção. O Peck é um cara que conduz a bola em alta velocidade, perto do pé. Ele joga do lado esquerdo, ele joga do lado direito, ele vem por dentro, ele joga na entrelinhas. Ele é um cara fudido. Só que ele ainda é um jogador em transição. A gente tem jogador em formação, né? E Eric Marcos é um jogador em formação, que eu gosto muito. E temos o jogador em transição, que é o Peck. É para o público poder entender o que é formação, o que é transição. O Eric está se formando, o Peck já está na transição. A transição é que sempre falaram do Vinícius Júnior. O Vini, quando melhorar o acabamento dele, vai ser um dos melhores do mundo. Demandou tempo, não foi? Não foi de uma... O Peck vai melhorar, porque o Peck é muito inteligente. O ritmo dele é muito bom. Então, o Vasco está tendo paciência. O Peck, para mim, é um dos grandes jogadores do Vasco da Gama. Ele vai jogar na Europa em alto nível. Acho que o Vasco agora recusou uma proposta para ele. Recusou 2. E muito bem recusada, porque ele vai crescer ainda mais. O Peck, ele para mim, é um grande jogador. Cara... Aqui sua paixão é gigante. Então, galera, olha só. Deixa o like nesse vídeo, rapaz. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Vasco 10, em comemoração ao Roberto Dinamite, Bob Dinamite. Você faça a inscrição, deixa aí aquele like, compartilhe com um amigo. Logo mais, tem transmissão de Vasco Botafogo a partir das 19 horas. É mais um motivo para você deixar o like e compartilhar, né, a transmissão com a rapaziada lá nos grupos do Vasco da Gama, lá no WhatsApp, para que esse canal cresça, né? Para que esse canal cresça e possa trazer mais notícias, te deixar mais e melhor informado sobre o Vasco da Gama. Galera,
Grande jogo para vocês, né? Fique firme, né? Força aqui, pensamento positivo para que o Vasco saia dessa zona incômoda, né? Vai deixar o Botafogo numa rabula tremenda, mas o Botafogo que lute e o Vasco vá para cima. Um grande abraço, galera, valeu, um grande abraço.